Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Vida de Psicóloga. Um podcast que surgiu para mostrar que existe muita vida além da psicologia. E eu arrisco a dizer que isso que tem por trás da nossa vida de psicóloga é o que nos torna tão bons naquilo que a gente faz. E hoje eu vou receber uma pessoa aqui que é muito importante, eu vou ler um pouquinho do currículo dela para vocês. É um mini currículo, né? Porque tem uma experiência vasta aí dentro da psicologia. Ela é doutora em psicologia, mestre. Ela é doutora em psicologia clínica pela USP, né? Mestre pela UNB, terapeuta cognitivo comportamental certificada da FBTC e com formação no Beck Institute. Ela atua na clínica com crianças, adolescentes e adultos e ela é coordenadora e leciona em cursos de pós-graduação e TCC por todo o Brasil. Ela é autora em capítulos de artigos na área clínica e de treinamento de supervisão. E ela é cofundadora do treinamento Meta Supervisão e da AESB, onde é vice-presidente até 2016, gestão 23-26. O seu trabalho integra prática clínica, formação por competências e desenvolvimento de metacompetências, com foco na tomada de decisão baseada em evidências. Seja bem-vinda, Fabiana Gauí. O que não tem no seu currículo, mas diz muito sobre você? Conta para nós. Oi, Mari, é um prazer estar aqui, encerrando, né, este ano, Isso. muita honra. Sim. Bom, o que não está no meu currículo? Eu sou mãe de duas filhas, eu fui mãe tardia, eu fui mãe com 43 anos, então eu tenho uma filha de 13 e uma filha de 10, tenho 56 anos. E eu adoro, assim, coisas associadas à criatividade, adoro ler, adoro papelaria, fazer coisas de papelaria. Quando eu estava na faculdade, eu fazia caderno, agenda, fazia essas coisas, né? E faço até hoje como hobby. Gosto muito, assim. Tanto que eu brinco que eu faço cursos de psicologia, mas também eu invisto em outras coisas que não tem nada a ver com psicologia, que eu acho que que atender também é um ato criativo, né? Então, quando eu amplio, assim, eu acho que quando a gente sai daquele mesmo assunto, isso faz a gente pensar, né, ganhar perspectivas, né? Então, acho que essas são coisas que fazem muita diferença para mim e que não estão no meu lápis, assim. Legal. Fabi, eu fiquei curiosa. O que você falou que faz de curso que não é da psicologia, assim, fora, que você pode contar para nós, assim, que você acha que amplia o seu repertório? Atualmente, desde o ano passado e esse ano, né, eu estou num grupo de empreendedorismo criativo, onde não tem praticamente psicólogo, deve ter mais uma psicóloga, e tem muito artista, né? Tem muito pessoal do marketing, pessoal do design, pessoal que trabalha com artista plástico, né? Então, o foco é ensinar empreendedorismo para essas pessoas, né? E eu acho bem interessante, assim, porque eles trazem outras queixas, sabe? Outras dificuldades até de mercado e outras que são similares, que a gente vê que qualquer um, porque isso é uma formação que a gente não tem, né, Mari? A gente não aprende ser empreendedor. E ser terapeuta, ter seu consultório, é ser empreendedor, né? Sim, Você tem que fazer coisas, saber coisas que você não aprendeu na faculdade, né? exatamente. Então, você tem que saber de contabilidade, você tem que saber atender cliente, né? Você tem que saber de organização, de Sim. processos, né? De É, marketing. de marketing, de venda. Andas. E isso a gente Sim. não é preparado. Pelo contrário, a gente é cheio de, ai, não, Não isso eu não pode. quero, isso eu não gosto, isso não pode. Desestimulado, né? Sim. E aí no início, eu fui até por um caminho mais, não de psicólogo, porque a gente não tem, né, um Uhum. específico para psicólogo. Talvez até tenha já hoje, Sim. mas antes não tinha. E aí eu sempre me gostei mais desse pessoal criativo, porque eu acho que eles trazem de forma diferente, sem ser aquela coisa que todo mundo está fazendo, sabe? Sim.
Então, se você quiser, se vocês que estão ouvindo, né, tiver interesse, uma pessoa que é muito legal de vocês acompanharem é a Rafa Capai. Hum. Legal. Eu e Jana Excelente. fizemos um curso o ano passado com ela presencial. Foi um curso de imersão, né? E agora eu estou fazendo uma outra mentoria com ela, né? Eu Que é acho dessa bem de legal ela. Vale empreendedorismo a pena. criativo, que é essa Empreendedorismo temática. criativo. Que Exatamente. legal, que legal. Quando a Jana esteve aqui, a gente até brincou um pouquinho, que eu falei que a considerava muito criativa. E ela falou que ela não se vê como uma pessoa criativa. E ela falou muito de você. Ela falou, não, a Fabi é criativa. Falou que você Uhum. faz trabalhos manuais e que você gosta bastante, faz algum... Você faz mesmo, assim, algumas... O que é pintar? O que você faz? Que ela disse que você tem algumas coisas que você cria, assim, não sei o que é. Eu faço de tudo, assim. Mas, ó, só para mostrar para vocês, Hum. eu estava fazendo aqui, ó, um projeto para minha filha mais nova, para dar para as amiguinhas dela. É um álbum de fotografia, tá vendo? Que legal. Aí, aí tem Papelaria. as prega aqui, né? As fotos, imprime, eu Sim, escolhi as fotos, aí sim. imprime em papel adesivo no tamanho de figurinha. E aí fica uma figurinha. E aí você põe nos envelopes. Esse material não fui eu que fiz, esse material é da Tiara Ney. Tem como ela disponibiliza sem nenhum custo. E aí você imprime e ela explica como fazer, né? Então isso é só, não é construção minha. Mas eu faço agenda, caderno, jogos. Eu vivo fazendo um monte de jogo para paciente. Até junto com uma ex-supervisionanda minha, a gente está montando uma série de atividades, né, que podem ser distribuídas de forma digital para quem atende criança e adolescente, com Uhum, foco na terapia cognitivo comportamental, né? legal. Então, que são ideias assim que a gente foi juntando para distribuir e facilitar, né, de para o atendimento online, né, o atendimento presencial. Sim. Que Então, bacana. adoro. Eu desenho, escrevo, Desenho, que adoro essas legal. coisas. Que legal, Fabi. E eu acho que é bem bacana, porque isso traz, assim, para nossa prática bastante riqueza, né? E a gente consegue pensar, por exemplo, em algumas estratégias, né? Que às vezes alguns terapeutas falam para mim, mas meu paciente não entende dessa forma, né? Eu tô Uhum. explicando para ele assim, mas ele não compreende, porque ele é uma pessoa muito assim, muito assado. Tá. Mas lembra lá do terceiro pilar da PBE, né? Que a gente tem que pensar nas necessidades do paciente, né? Nas preferências do paciente. Então a gente também tem Uhum. que adaptar aquilo que a gente está passando para ele. Ah, não gosta de ler. Não adianta passar livro para o paciente porque ele não gosta de ler, né? O paciente Sim. tem algumas questões que tem algumas atividades que ele não vai gostar, mas acho que esse que é o grande desafio, não é dizer, meu paciente não faz, mas assim, o que que eu posso tentar mudar, adaptar e fazer para que ele consiga ter o mesmo resultado ali com aquela Aham. atividade, né? E também tem a questão do paciente e tem as habilidades do terapeuta também, né, Mari? Sim. Que isso que faz você, às vezes, se diferenciar, né? Então, eu Uhum, costumo falar assim, quem gosta de música, quem toca instrumento musical, uhum, talvez explorar um pouco isso também de uhum, forma clínica, né? Que existem diferentes formas de tocar o paciente e de trabalhar, né? A gente até fala que o ideal é a gente trabalhar a mesma coisa de formas diferentes. Então, na isso, reestruturação cognitiva, então, faz o RPD, usa aplicativo, manda áudio, uhum. faz um caderno para ele anotar, né? São diferentes formas de trabalhar a mesma coisa. Né? Sim, legal, legal, Fabi. Porque é por isso que eu falo também da importância até da autoprática também. Porque Uhum. eu vou testando em mim, fazendo algumas coisas, vejo que eu gosto, né? Muitas vezes eu falo para meus pacientes, ó, quando eu faço assim, para mim dá certo dessa forma, né? Mas vamos tentar ver do seu Uhum. jeito. Aí o paciente fica, nossa, mas você faz a técnica? Faço, né? Usando ali muito do que a Padeschi, né? Fala bastante nos vídeos dela e tudo mais, né? Falo, faço sim, mas eu não gosto de tal coisa. Eu gosto muito de papel, eu gosto de escrever. Aplicativo já não é uma coisa que eu gosto muito, né? Mas o paciente às Uhum. vezes gosta, é mais jovem, né? Então a Sim. gente vai vendo desta forma. E a gente aprende com o paciente também, né? Às vezes o paciente Sim. traz uma coisa e fala assim, nossa, eu não conhecia, né? Nossa, demais.
que você tá falando de escrever, né? Eu gosto muito de fazer bullet journal. Você já ouviu falar de bullet journal? Não, não. Ah, é uma coisa que você vai gostar. Você gosta de escrever. É tipo uma. Não é uma agenda, porque você pode usar de diferentes formas, né? Uhum, Então você compra um caderno e aí você deixa um espaço para sumário, porque você enumera as páginas para você saber onde está o quê. Você uhum, pode usar tipo uma agenda de compromisso, mas aí vamos supor, essa semana, né? Ao invés de você seguir na próxima semana, você teve uma ideia. Você vai e escreve um caderno, a ideia que você teve e coloca no sumário para depois você achar. Ah, quero fazer um texto de um livro que eu acabei de ler. Aí você escreve lá e coloca no sumário. Então ele fica meio misturado, diário, agenda. É, uhum. ele é bem legal. O Tem gente que segredo usa é muito. levar para o sumário, então, a E informação. exatamente, para você saber Não sei onde onde tá. estão as coisas. Legal. Você compra caderno pontilhado, assim, e muito adolescente adora, e tem gente que gosta de desenhar, e faz ele todo bem assim, né? Do jeito que coloca música, tem Personalizado. personalizado, tem muito vídeo na internet Ah, eu falando. vou procurar. Originalmente ele é bem secão, assim, ele é bem Uhum, prático, assim. sim. Até é um homem, que agora eu esqueci o nome dele, que inventou esse método de organização, Uhum, né? Mas para quem gosta de escrever, que às vezes é até um ritual, né? Assim, no final sim, do dia, no começo do dia, se escrever, o que é diário, o que é semanal, né? Ele sim. é bem legal. Muito legal. Agora que eu ganhei o tablet aqui do meu noivo, então eu tô salvando uns caderninhos, eu faço no Canva, coloco a capinha do livro que eu tô lendo e fico fazendo as anotações. Mas ainda é anotação, né? Tem aquela opção de você anotar e aí ele vira que fica Uhum. escrito, né? E tem também a. Mas eu gosto de ficar com a minha letra, apesar da minha letra ser bem feia, mas eu gosto de ir escrevendo. E esse ano, eu confesso que eu não consegui ir até o final, assim, não consegui. Mas eu tentei fazer um bullet journal disso, de livros. Deixa eu ver se dá para. Ó, um modelo que eu fiz foi que é esse caderno, né, de bullet journal para livros que eu li. Então, aí eu coloco aqui, tá vendo a capinha do livro, como você falou, e um Sim, resumo. que E aí eu legal. fiz no caderno, meio que por mês. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Tá, tem janeiro. Tá Ah, vendo? Aí sim. eu cortei com estilete para ficar mais fácil. Mas assim, foi ótimo no começo, mas depois eu fui tendo mais dificuldade de seguir, assim. Sim. Mas Mas esse tem é um bastante outro. coisa aí. Tem, li bastante esse ano. Que legal, que legal. Falando nisso, então, fala pra nós um livro que marcou aí sua vida, um livro que você leu esse ano que você gostou, que você gostaria de indicar pra nós. Dá tempo de psicóloga ler coisas que não são da psicologia? Tem que dar, porque isso é importante, né? É como Sim, se fosse uma descarga, assim, né? Da gente sim. limpar um pouco. Assim, eu sempre gostei muito de ler com as minhas filhas, aí eu tive mais dificuldade, assim, e recentemente que eu consegui voltar a ler com a intensidade e com frequência que eu lia. É assim, eu gosto de ler antes, fazendo parênteses, né? Eu gosto de ler no final do dia, antes de dormir. Por Uhum. isso, geralmente eu não leio livro de suspense, livro de terror, porque vai atrapalhar meu sono. Eu gosto Sim, da leitura mais leve, mas eu sim. tenho vários livros que eu gostei muito esse ano. Uhum. Tem um da Carla Madeira, Natureza da Mordida, que é Sim, da bem Carla Madeira. interessante. Sim. Uhum. Para quem quer ler um livro rapidinho, né, que ele é fininho, Sim. tem outro também fino, que eu achei muito lindo, que é Mentiras que Contamos, do Philippe Besson, Uhum. que é bem legal. Tem uma questão de química, também bem interessante, que fala sobre uma mulher na década de 40 e as dificuldades de uma pesquisadora química nessa época. A Querida Tia, da Valérie Perrin, que é a mesma de Água Fresca para as Flores, que também é bem lindo o livro. Hum, deixa eu ver qual mais. Como Arruinar o Casamento, que é bem legal. Esse aí É várias um pessoas romance. falaram aqui indicaram como arruinar um casamento. É muito legal, é bom, Uhum. assim. E tem uns mais levezinhos, assim, bem romântico,
que é da... Ai, gente, esqueci o nome dela. Emily... Me fugiu o nome agora. Eu descobri ela esse ano, essa escritora, e li todos os livros dela. Tem Nem Te Hum, Conto, De Férias com Você, Emily Henry. uhum. Tem uma coleção, assim. Aí é bem aguinha com açúcar, bem Você- previsível, mas ela tem uma escrita bem legal, sabe? Bem construída, assim. Eu gostei bastante. Legal, legal. O da Carla Madeira, eu li esse ano Tudo é Rio e li em véspera. E aí o Uhum. próximo que eu preciso ler é A Natureza da Mordida, que tá na próxima ali pra ler. Os dela, né? É, eu não li Véspera, li Tudo é Rio, e a Natureza da Mordida eu achei mais legal, assim, Uhum. até. Mas já me falaram muito bem de Véspera, né? O Véspera vai estar no Clube do Livro que eu vou fazer em 2026. É o livro de Uhum, março. E é um uhum. livro que eu falo que poderíamos atender todos os personagens do livro. Ah, é. Todos os personagens têm, Natureza da têm- Mordida também. também tem. Não, eu adoro como que a Carla, porque como eu li os dois, né, o Tudo é Rio e o outro, né, o Véspera, ela tem uma facilidade, assim, de fazer a gente amar e odiar o mesmo personagem, né? Uhum, uhum, Porque ela constrói, assim, muito bem os personagens e eu já ouvi vários podcasts em que ela participa, ela parece ser uma pessoa muito legal, assim, de... Sabe aquela pessoa que você sentaria, assim, e ficaria horas conversando? uhum. Então, assim, ela conta de como que ela fez a história do Véspera, né? Porque Véspera começa... Isso tem, né, na Na sinopse sinopse. lá, que a mãe, ela, um dia assim, péssimo, né? Ela acordou, o menino jogando bola dentro de casa, quebrou a cristaleira dela, o marido não dormiu em casa, e a criança sai pisando os caquinhos de vidro, corta o pé e ela tem que levar essa criança. Então, porém, essa assim, ela narra o caos, sabe? Ele caos assim que se acorda e o dia deveria ter continuado dormindo, né? Uhum. E aí, em um momento assim de. Ela deixa o menino na calçada, ela tá dirigindo, ela para, deixa o menino na calçada e vai embora. Só que assim, 2 segundos depois ela já se arrepende e ela resolve Aham. voltar pra buscar. Só que ela tinha que dar a volta com o carro. Quando ela chega, a criança não tá mais lá. E aí começa o livro, Nossa. que ela vai Nossa. contar a véspera da Aham. véspera da véspera da véspera que fez chegar até aquele momento, né? Porque não Uhum, é do uhum. nada, né, que uma mulher faz uma coisa dessa, Sim. assim, né? E quando ela tá contando, é tão angustiante, assim, esse começo. E aí depois o livro todo é pra explicar essas vésperas que fizeram chegar até nesse dia, assim. Então, e a gente Uhum. na clínica, a gente tá falando, a gente quer entender as vésperas, né? Sim. Do que aconteceu ali. Então é muito legal. Sim, e é interessante eu entender assim que tudo tem um sentido, né? Pelo menos para Sim, aquela pessoa, né? sim. Não é, foi num momento de surto, não, até o surto tem um sentido, um Tem um significado, sentido. né? Tem um sentido. Aí depois, ouvindo, né, alguns podcasts, as pessoas falavam, eu queria abraçar essa mãe depois, sabe? Antes dela Uhum, entrar ali naquele carro. O que poderia ter acontecido na véspera, né? Que não, ela não chegasse nesse ponto ali, né? Mas é bem legal, uhum. eu recomendo também, vai estar no Clube do Livro. Ô, Fabi, você falou Brasília, né? Quando a gente tava começando. Você mora em Brasília, Moro em Brasília atualmente, sim. atualmente. Sempre morou aí? Nasceu aí? Não, eu nasci em Uberaba, me Uhum, mudei para Goiânia com os meus pais aos 7 anos de idade, e foi lá que eu me formei e que morei até 15 anos atrás, mais ou menos. uhum, Teve assim, eu não deixei de morar, né? Na época do mestrado eu fiz aqui em Brasília, mas eu ia e voltava, eu ficava parte da semana aqui e parte da semana em Goiânia. E quando eu estava no doutorado em São Paulo, eu também morava alguns dias em São Paulo e uhum. alguns dias em Sim. Goiânia. E meu marido veio fazer um concurso, acabou passando, e aí a gente combinou dele ficar, que na época eu estava no doutorado, dele fazer o estágio probatório e a gente decidiria se viria para cá ou ele iria, né, para Goiânia. Depois Uhum. do estágio ele poderia ir. Mas eu sempre gostei muito de Brasília, e aí a gente decidiu por mudar, né, e aí de lá para cá. Aí a gente, há 15 anos, ele tá aqui há 17 e eu tô aqui há 15, né? Ah, 15. Mas foi no mestrado na UNB que eu conheci Jana. A É isso que eu ia Janaína fez perguntar. mestrado Uhum. comigo, né? Ah, bacana.
E a gente Porque a se Jana conheceu nessa também é academia. daí, né? De Brasília. Sim, Ela é é daí daqui. mesmo. Uhum. E aí a Jana tinha acabado de se formar e entrou no mestrado e a gente tinha a mesma orientadora. Eu sou formada há mais tempo, eu me formei em 91, né? Então eu entrei no mestrado em 2001, então eu já tinha 10 anos, né, de formada. Foi 2001, sim, 2001, isso. Sim, legal. E a Jana, acho que já contou, não sei se ela contou aqui a história da de como que foi e tal, né, também. Tá, então aí hoje. E quem que você falou, né, que divide a vida com vocês? Então tem o marido e as duas meninas. Acabou assim, que quando o meu pai, ele era representante comercial, aí a gente saiu de Minas, que é onde ficava toda a nossa família, e a gente foi morar Foi pra em Goiânia. Goiânia, sem Uhum, parente, né? A gente acabou tendo os amigos como parente, né? parente. Uhum, E sim. acabou acontecendo um pouco disso comigo, né? Porque aqui a gente não tem parentes, assim. Uhum, Então, sou eu e meu marido. Até um tempo atrás, assim, já tem algum tempo, o meu cunhado também passou no concurso, irmão do meu marido, e mora aqui hoje com a esposa e uma filha. Mas assim, não tem pai, mãe, irmãos, né? Assim, sim, da minha parte. sim. E, e aí a gente acaba ficando mais só entre a gente, assim, além dos amigos, né? Não tem Muitos tanto o amigos. apoio da família. E aí tem minhas duas filhas, uma de 13 e uma de 10 10 anos. anos. Que legal, Fabi. E elas estão na escola, vão bem, as mães adoram falar dos... Eu, pelo menos, adoro falar do Rafa aqui. Como que é as meninas aí? Conta um pouquinho pra nós. As meninas são ótimas, elas são super dedicadas, super responsáveis, não dão muito trabalho, não. Dá um trabalho de coisa de irmã de vez em quando, né? No É, almoço elas estavam se pegando hoje. Eu falei, meu Deus do céu, sabe? É, mas elas são super tranquilas, né? sim, sim. São super tranquilas. Agora, quando você falou, meu Deus do céu, você falou bem sotaque de mineiro. E como que tá? E você perdeu essa mineirês aí de ter morado em Uberaba depois? Uai, eu acho que eu não tenho sotaque, não. Mas uma vez, eu e meu marido, a gente foi para Pernambuco e eu falei do sotaque do rapaz, e o rapaz, tudo que eu falava, ele morria de rir. E aí ele falou assim, nossa, que seu sotaque é muito forte, você canta, né? Ah, sim, Aí a gente não percebe, né? não E eu acho que eu não tenho percebe. sotaque, Sim. né? Assim, É, dizem que o lugar que a gente morou até os 7 anos é o sotaque que a gente tem, que fica, sim. que fica. Eu, inclusive, achei que você ainda morava em Minas. Por Não. causa do jeitinho. Tem gente que fala que eu sou mineira também, por causa do jeito que eu falo. É que aqui a gente fala muito caipira. A gente fala muito, puxa muito o R. Acho que eu puxo mais o R que o povo de Minas. Não É é? porque também tem o lugar de Minas, né? É, É igual de sim. São Paulo, é o lugar de São Eu Paulo. guardo de Então São Paulo, é verdade. Que da tem o capital é sotaque. totalmente diferente do interior. E até na grande São Paulo ali também tem um pessoal que... Sim, Ali em Itatiba, eles falam ti, assim, né? Itatiba, eles falam assim, o ti bem marcado, assim, né? Aquele T bem é marcado. diferente. Mas é Diferente. legal, eu gosto de sotaque. Ô, Fabi, então tem tempo pro filme, tem tempo pra livro também? Desculpa, eu falei o Tem contrário. Tem tempo para o tempo pra livro e tem livro, tempo tem para o tempo pra filme. filme e série, você gosta? Uma coisa que você Sim, eu gosta? adoro. Adoro, adoro. O... Assim, tem época que eu tô mais lendo, tem época que eu tô mais vendo série, que eu tenho um ponto só, que o livro eu acho que é mais fácil de eu parar, sabe? A Uhum. série, às vezes eu não tenho muita maturidade. Eu fico querendo assistir e aí é ruim, né? Sim, sim. O- mas eu. Deixa eu ver qual foi a última série. Acho que a última série que eu assisti foi Diplomata. Você já assistiu essa Não, não série? assisti. O Marlon assistiu, Marlon. Não? É, Diplomata, não? Acho que não. Diplomata, não. Tá em é bem qual? legal. Na Netflix? Netflix. É. Netflix. Tem um outro que eu não sei se você já viu na Apple TV. Já tem 2 temporadas, mas já tem algum tempo. Que é Shrink, que é com Harrison Ford, falando de Não, não vi. terapia. Não vi, mas já ouvi algumas pessoas falando também. Isso que é muito legal. É legal. Assim, eles Uhum. falam, e até aparece, assim, como se fosse um centro de terapia cognitivo-comportamental, né? Uhum. E aí são 3 terapeutas, um sênior, que é o Harrison Ford,
e os outros dois que são meio pupilos dele, ele que orienta, é meio mentor, assim. Mas você vê, assim, do jeito que eles atendem, não é terapia cognitivo comportamental, não, sabe? Mas é divertido, Mas assim, é é divertido. divertido. Legal. E assim, a questão dos filmes, né, que elas vão passando esse imaginário para as pessoas e às vezes as pessoas pensam que é assim mesmo que acontece, né? Vão. Uhum. E aí você falou, mas não é terapia cognitiva que eles fazem. E às vezes a pessoa, eu vi lá o filme, fala que é TCC, mas não é isso, né? Que Sim, acontece, vai mas criando ali. o Justiça Seja Feita tem aparecido mais, né? Filme Tem. e séries com terapeutas, porque Uhum. bombou a adolescência, né? Sim, Que sim. tem um episódio com a terapeuta, né? Com a terapeuta não, com a psicóloga, A né? Que ela não psicóloga, era, ela isso. é uma psicóloga forense, não era terapeuta, né? Sim. E fica muito. Nossa, aquela cena com ela é muito boa, Uhum, né? Acho muito que foi boa, muito boa. muito boa. E, e eu acho que, e até tem, né? Depois a gente estava falando antes, né, de começar, o impacto da pandemia, mas um impacto positivo foi a preocupação das pessoas com saúde mental, né? Sim. Então, psicologia hoje, eu não sei como é que está um vestibular, assim, as vagas desse ano, mas o ano passado foi o segundo curso mais concorrido em várias universidades, Em né? várias universidades, exatamente. Então tem sido uma busca, né, muito maior. E por Uhum, isso a importância da gente se preparar melhor também enquanto terapeutas. Né, esses dias sim. eu estava comentando que eu recebi um paciente, fiz a primeira sessão com ele, a segunda. Não, foi na primeira sessão isso que aconteceu. E aí ele riu assim, deu uma risadinha, eu falei, tudo bem? Ele deu uma risadinha meio assim, aí ele falou, sim, você fez exatamente como o Wesley de lá no Gary fala que tem que ser feito na primeira sessão. Aí eu fiquei meio assim, né? E depois eu fui refletir. Então, tem se falado Uhum. muito sobre psicologia. Então, os pacientes também estão muito preparados, né? Assim, no sentido de que tem coisas boas e coisas ruins, né? Então, assim, ou às vezes sabe muito ou sabe pouco, mas eu acho assim que eles sabem, né? Porque tem práticas baseadas em evidências, eles sabem que tem protocolos de atendimento, eles vão atrás de diagnóstico, né? Eles querem Uhum. saber. Então, eu acho que isso cobra um pouco mais de um aperfeiçoamento, um aprimoramento de nós terapeutas, né? O que eu fiz foi basicamente falar uma primeira sessão para ele e dei o passo a passo de como a gente ia fazer, né? Que ia fazer uma avaliação, tanto tempo de avaliação, e depois a gente ia conversar sobre isso para Uhum. tentar entender esse problema que ele estava trazendo para mim. Foi isso, né? Não foi nada Sim. de, né? Era o que tinha que ser feito, mas ele falou que sentiu que não estava no escuro, que ele Aham, sabia o entendi. passo a passo que teria que ser feito, né? O que você acha disso, Fabi? É, eu acho que a gente ainda não sabe, assim, o que achar disso, eu pelo menos não sei. Porque, assim, Sim. a maior busca do chat GPT é de terapia. Terapia. Mau uso, né, dele, Sim, sim, atualmente, principalmente com sim. adolescentes. O que tem um lado super legal, né, porque, diferente do adulto, o adolescente, ele tem um intermediário, né? Ele precisa Uhum, dos pais para acessar um psicólogo, né? Então, mostra uma preocupação, um desejo, né, de ter alguém para compartilhar. O que é preocupante é que muitas pessoas são analfabetas em relação à saúde uhum, mental. sim. E não estou falando nem só da população geral, estou falando até por estudantes de psicologia, né, Uhum, que acabam pegando, às vezes, uma fala, ou uma postura, ou um texto, né, de uma inteligência artificial, como uma verdade absoluta, como se aquilo fosse a única maneira de se fazer algo, né? uhum, E sim, não é, né? Então, sim, você sim. poderia ter feito um pouco diferente Diferente, e ainda exatamente. seria terapeuta cognitivo comportamental e Sim, ainda sim. seria uma Ético. profissional séria, ética, né? Então, Sim. eu fico com um certo receio, né, desse Uhum, analfabetismo que a gente, inclusive, tem culpa, né? Acho que a gente tem que, como é muito louvável, né, isso, se a gente fazer um podcast, ou uhum, as pessoas têm falado mais, né, sobre bons profissionais têm falado mais sobre isso. Porque às vezes a gente fica até pensando, nossa, não vou ficar falando, né? Às vezes vou ficar gravando um vídeo, sendo que eu
preferia estar lendo um artigo, Sim, preferia estar fazendo um texto, mas eu acho que esse é um papel importante que a gente tem que ter, sim. né? Que é esclarecer, orientar, né? Uhum, Trazer para reflexão, sim. porque senão alguém vai ocupar esse Alguém vai espaço. ocupar esse espaço. E era uma das coisas que eu falava bastante pra Jana, né? Eu falava, Jana, a gente precisa de você nas redes sociais, né? É. Porque você precisa aparecer e tal, né? Bem lá atrás, né? Quando eu conversava com ela. Porque fala com propriedade, sabe do que tá falando, estuda, pesquisa, coloca em prática, né? Então, Uhum, realmente a gente precisa, e eu acho que cada vez mais a gente colocar conteúdos explicando o que é, então, né? Esses dias, eu não sei se você viu, que é uma psicóloga, ela chama Psi de Negócios, a página dela. Não vou uhum, lembrar o nome dela, assim, mas eu sei que a página dela é assim. No dia do psicólogo, ela colocou umas frases de pacientes falando dos seus psicólogos, coisas negativas dos seus psicólogos, né? Ah, meu uhum, paciente falou, meu psicólogo falou pra mim quando meu filho morreu, que eu poderia adotar uma criança, e não me validou, não me apoiou. Coisas assim, bem absurdas, assim, que as pessoas colocaram que ouviram dos seus psicólogos. E aí, uhum, nesse dia, e era o dia do psicólogo, várias pessoas criticaram essa profissional por ela fazer isso, bem no dia do psicólogo e tudo mais, tal e tal. Na hora que eu li, não sei se é porque eu tenho essa. Isso é meu, assim, de ter muita autocrítica, às vezes até severa, mas eu uhum. fiquei pensando, meu Deus, o que será que posso ter dito para os meus pacientes que marcou nesse ponto? Então, eu acho que eu fiz o exercício que ela queria que as outras pessoas tivessem feito. E Entendi. aí, o pessoal ficou, assim, muito mobilizado, achando que era uma propaganda negativa, né, Uhum, para nós psicólogos, né? Mas assim, cada um vai entender de um jeito e vai criticar e vai falar, né? Mas a ideia é que tem pessoas que estão sendo marcadas positivamente e pessoas que estão, né, que às vezes não são e tem essas coisas acontecendo, né, Fabi? E aí eu queria uhum. aproveitar isso para entrar no tema do seu trabalho, para você falar um pouquinho do seu trabalho, né, hoje em dia, né, que eu até a gente estava conversando que hoje é o último episódio do ano, então eu comecei o podcast com a Janaína Barleta e tô terminando o podcast com a Fabiana Gauí, então olha que coisa Uhum. maravilhosa, né, eu vim assim, tava até emocionada, ouvindo música no carro, dirigindo, falei, nossa, que sorte que eu tenho, né, de poder receber essas duas profissionais que eu fico babando, assim, quando eu tenho oportunidade de ouvir live e já vi Uhum. pessoalmente, né, em congresso e tudo mais. Então, conta pra nós, Fabi, um pouquinho do seu trabalho, o seu, da Jana, como que você pode Uhum. ajudar os psicólogos, os terapeutas. Bom, meu trabalho com a Jana tem sido focado em treinar terapeutas, mas principalmente a gente percebia que tinha um hiato grande, que foi meu tema um dos meus temas, né, do doutorado e da Jana também, depois do pós-doc da Jana, que era treinar supervisores. Então, há algum tempo a gente já tem falado, né, assim, a psicoterapia baseada em evidência trouxe muita luz, né, muito brilho para a terapia cognitivo-comportamental como um método de intervenção clínica, né, de resultado. Só que aí, o que que aconteceu? Assim, isso eram os estudos de pesquisa. Quando foi colocado isso no dia a dia, né, a prática usual, os resultados não eram tão robustos, né? E aí, o que foi pesquisado? Ah, então o problema não está sendo tão robusto por causa do treino de terapeutas, né? Que diferente do Brasil, que também tem falhas, gente, que geralmente um especialista, quem passa por um curso de especialização, e aí fazendo uma crítica, né, para o nosso modelo, que a gente forma em curso de especialização terapeutas sem nenhuma supervisão, né? Então, Exatamente. tem Uhum. a teoria, tem casos clínicos, mas poucas têm supervisão, né? Fora do Brasil, já tem outra característica a formação do terapeuta. Geralmente são workshops de finais de semana, né, que apresenta a Uhum. teoria, e aí um peso muito grande na supervisão, tipo 100 horas de supervisão,
200 horas de supervisão, né? Então tem uma diferença, mas eles perceberam assim que tinha um problema aí no treinamento, né? E aí vários estudos começaram a ter essa linha de pesquisa, né? Vamos ver qual é o melhor treinamento possível para a gente oferecer a melhor intervenção possível nos tratamentos usuais que fogem do modelo acadêmico, né? Do paciente que Uhum. tem uma seleção diferente. E aí, mais recentemente, nunca ninguém duvidou na psicologia, né? A supervisão faz parte desde a formação do curso de psicologia, né? Sim. No Brasil, já tem regulamentação da supervisão desde quando foi criado os cursos de psicologia no Brasil. Mas não tinha muito estudo. Falava assim, não, é importante fazer supervisão, mas não tinha qual modelo, né? O Uhum. que mais funciona? Qual a referência? Dependia não só da abordagem do terapeuta, do supervisor, né? Como dependia também da instituição. Cada um fazia do jeito que achava que era o jeito certo, pela experiência como supervisionando, né? Então, Roger tentou organizar um pouco mais dentro do modelo que a gente usa hoje, né, de competências, da importância de ter registro, e não só o discurso verbal do supervisionando, né, do terapeuta que Uhum. está em supervisão. Bom, e aí, mais recentemente, talvez nos últimos 25 anos, começaram os estudos, pasmem, né, focando em supervisão, não é antes disso, né? Nossa. E aí, Uhum. vários modelos surgiram, né? Não existe Uhum. só um modelo, né? Sim. Queria te falar alguma coisa? Não, Né? eu falei Então, sim. a gente Uhum. fala que a supervisão é uma assinatura pedagógica, né? Então, esse é um ponto que diferencia, porque a supervisão já ficou muito associada na clínica, mas a supervisão ela não é só da clínica. Quem faz, por exemplo, na área organizacional, tem um supervisor, né? Da graduação e um supervisor local. E antes também a supervisão era muito associada à graduação. Isso Sim. já tinha sido rompido fora do Brasil, mas no Brasil é muito recente, né? Essa mudança. Até o censo de 2024, eu acho, mais recente que saiu, a gente até chamou atenção isso, assim, que a supervisão já é considerada a terceira modalidade associada após, né, terapia individual, psicoterapia pessoal e grupos de estudo, a terceira modalidade de busca dos terapeutas para sua formação continuada. E quanto mais experiente e mais tempo de estudo tem o terapeuta, mais ele investe na supervisão. Que isso é um outro dado bem interessante, né? Sim. Sim. Então, o descolamento da supervisão à graduação e ela ser vista como uma formação continuada. E a gente fala até que, assim, dentro dos modelos, dos vários modelos, a gente tem estudado bastante sobre supervisão baseada em competência, que é meta-teórica. Ela não é específica da TCC, né? Ela é da saúde, né? Nem é do psicólogo. Lembrando também um outro ponto, né, Mari, que a psicoterapia no Brasil ela é exercida por médicos e psicólogos, mas fora do Brasil tem outros profissionais que também exercem a terapia, né? A gente pode até Assistente não falar social, né? psicoterapia. Uhum. Assistente social é muito forte nos Estados Unidos, né? Uhum. Sim. O próprio filho do Iron Beck é assistente social e ele atende, né? A própria Judith Beck, se não me engano, é Não tem pedagoga, depois ela formação. fez, Depois que ela fez, né? né? Mas inicialmente ali era a área de. Acho que era Eu pedagogia ou acho que é letras. pedagogia, eu Pedagogia. acho que era Sim. pedagogia, né? Uhum. Então lá a enfermeira, tem muita enfermeira. Sim. Uhum. Então, esse modelo, ele é na saúde, inclusive a gente tem muita pesquisa na área médica e na área da enfermagem, né? Sim. Quando a gente pensa em supervisão no atendimento na área de saúde mental. Sim. Ô, Fabi, então, vamos lá. Pelo que eu entendi, né? A supervisão ficava muito mais restrita à graduação,
E aí surge, né, é um período em que a TCC tem esse boom, né? Tem evidências, tarará, todo mundo quer fazer TCC, só que aquilo que foi visto em pesquisa não é aquilo que foi visto na prática. Uhum, E aí uhum, levanta-se a hipótese de que talvez esse terapeuta não está recebendo um bom treinamento. Precisamos sim. treiná-lo melhor, né? E aí que começam a voltar mais os olhares para a importância do treinamento e aí surge a supervisão, né? E Uhum, aí, uma das coisas que a gente já conversou, né, e que né, a gente fala bastante nos congressos e tudo mais, é que a gente percebe que essa carreira, né, que até você falou, mais tempo de carreira, né, mais tempo de como terapeuta me dá a chancela para ser supervisor, digamos assim, né? Uma das coisas que a gente é isso que a gente observa, como se bastasse para mim ter tempo de formação para ser supervisor, ou não é bem isso que a gente tem que acontece? É o que a gente Eu vê, mas não é o que acho que tem deveria uma ser. crença. É, Acho que tem duas uh, crenças aí. uh, uh, Que um bom clínico será um bom supervisor. Então, uh, que uh, o principal pilar para um bom supervisor é ser um bom clínico. uh, uh, Tem uma outra crença que é tempo de experiência que qualifica legal. um profissional, seja clínico como supervisor. Então, tem duas distorções aí. Uh, uh, Primeiro que os dados, né, das pesquisas mostram que a supervisão, ela combina a clínica com a educação, né? sim. Então, não basta ser um excelente clínico para ser um ótimo supervisor, né? Porque o supervisor, é o que eu falei, é uma assinatura, a supervisão é uma assinatura pedagógica, não é uma assinatura clínica, é pedagógica. Então, eu Sim. tenho que entender de andragogia, é assim que falo Uh, mesmo, eu sempre é, pedagogia, androgogia, Bugia. isso, que é a educação de adultos, né? Sim. Então, o adulto, ele aprende diferente de uma criança e de um adolescente. Uhum. Sim. Então, você tem Verdade. que usar metodologias ativas e ter conhecimento sobre isso. Você tem que, além das estratégias pedagógicas, você tem que saber também sobre estratégias avaliativas, seja somativa ou formativa. Então, somativa é o padrão avaliativo que a gente mais conhece, né? Que é de dar nota para saber se você passou de ano ou não, né? Sim. Se a gente está falando de uma supervisão dentro de um contexto de educação formal, que é a graduação e a pós-graduação, eu preciso de métodos avaliativos somativos, né? Uh, Se eu estou falando numa supervisão já de um caráter de formação continuada, não necessariamente. Então, mas eu vou precisar tanto na educação formal como na não formal a avaliação formativa, que pode estar sim. associada à somativa ou não, que são os feedbacks, né? Que Uh, orientam. Então, é você ver o que o terapeuta está fazendo e orientá-lo. Olha, isso está certo, isso pode melhorar. Então, vamos pensar como pode melhorar, o que que você precisa. É leitura, é prática, né? Então, isso não é a clínica que vai te dar, né? sim. Então, tem a primeira crença aí, né, a ser questionada. A segunda é que basta ter experiência para se tornar um bom profissional. A gente sabe que também não. Tem vários estudos que mostram que não é o tempo de formado ou de experiência clínica que torna você um bom profissional. E sim a sua formação continuada, atualização, supervisão, participação de congresso, grupo de estudo, leitura, né? Grupo de estudo a gente está falando, mas pode ser um grupo de profissionais que se encontram e leem, estudam, compartilham, né? Sim. Porque senão eu desatualizo. Imagina, eu sou formada há 33 anos, né? Só isso não me valida, né? Se eu não tivesse ido para congresso, estudado, feito cursos e ainda faço, né? Faz. Supervisão, isso não basta, Não né? basta. E além eu posso estar fazendo errado há 30 anos, né? Eu Sim. posso estar cometendo os mesmos erros, inclusive, né?
Então, a gente fala da importância, né, de se atualizar. Até a certificação da FBTC, que é uma associação que a gente tem dentro da cognitiva comportamental, não basta você passar na prova, né? Você tem que mostrar que você está participando de congresso, que você está participando de atualização para manter o seu título de certificado, né? Sim, exatamente. O Fabi, eu e as meninas, né, a Janaína supervisionou, né, a Larissa e a Thalita, fizemos um trabalho em que nós falamos a respeito do feedback de pares, né, feedback do supervisor e o feedback, né, autoavaliação, na verdade, Sim. autoavaliação, a avaliação dos colegas, né, dos pares e do supervisor. E aí também falamos, foi bem legal, que é o que a gente fez recentemente, como que era? Fatores ligados a... Como se fosse, assim, algo ligado àquilo que te encorajou a fazer, Uhum. a gravar, né, as sessões. Porque a gente Uhum. percebe que uma das dificuldades que o terapeuta tem nas supervisões, né, é justamente essa dificuldade de gravar, depois ser assistido, porque tem esse modelo, né, de achar que vai ser punido, Somativo, né? Que vai ser isso, reprovado. reprovado, né, porque já vem Aham. ali de algumas dessas experiências, né. E aí, uma das coisas que elas colocaram que eu achei que foi legal, que foi, nós já tínhamos um tempo de supervisão juntas, né? Então, nós já tínhamos uma confiança. Não foi assim, começamos a supervisão em dupla e aí no primeiro mês eu já propus a gravação e já fizemos. Não, a gente já estava um tempo juntas, então a gente já tinha construído uma relação, já tínhamos uma troca, um respeito, né? Tanto é que a gente faz coisas até hoje juntas, né? Viajamos juntas e tudo mais. Então, foi estabelecido ali uma relação de confiança para que Uhum. elas, né, Uhum. conseguissem se sentir à vontade para entregar ali os, Um os ambiente erros, seguro, né? né? O ambiente seguro para conseguir É. falar de tudo isso, né? Foi bem legal essa experiência. Sim, mas aí tem um outro mito que às vezes também as pessoas vão para outro extremo, né? Assim, que a supervisão correta, assim, a supervisão tem que ter tudo isso, né? Gravação, Não, né? transcrição. E realmente, assim, esse é o padrão ouro, né? Uhum, Mas ele é difícil por vários dos motivos, motivos. inclusive custos, que ele Uhum, encarece muito, né? Assim, sim. um supervisor que usa esse tipo de modelo, para eu avaliar uma transcrição, eu demoro mais do que 50 minutos, né? Então, Uhum, tem o tempo que eu estou supervisionando, tem o tempo que eu estou trabalhando, ouvindo a sessão e vendo a transcrição. E a gente tem alternativas, plano B, né? Que são sim, validados também, né? sim. Então, ensaio comportamental, às vezes pegar Hum, trechos de sessão, né? isso. Mas a Uhum, gente vê que uma primeira barreira, ainda mais no Brasil, fora, existe jamais esse hábito, né, de gravar e uhum. de fazer avaliação, é do terapeuta. Mas os terapeutas usam muito, não, mas o O paciente vai ficar paciente não vai muito querer. desconfortável. Sim, E geralmente, quem mais fica sim, sim. desconfortável não É é o o paciente, terapeuta. é o É terapeuta. verdade. Sim, eu lembro Né? que teve uma vez que eu tava na clínica escola, da supervisora, e a gente pediu para um paciente se nós poderíamos assistir na sala do espelho, né? Então a turma ia assistir aquele atendimento na sala do espelho. O paciente tinha assinado que sim, mas ele falou: Olha, eu autorizo, só que eu quero saber quem tá ali atrás do espelho. Uhum, Foi uma coisa meio inusitada, assim, uhum, nunca tinha acontecido, né? Do paciente querer saber quem uhum. tava ali atrás do espelho. E eu lembro que uma menina disse assim: Não, mas eu vou me sentir muito exposta. Ela falou, né? Falei, você exposta? Tá todo mundo aqui vendo o cidadão falando da vida dele e você vai se sentir Aham, exposta. Então, assim, aquela supervisão serviu pra gente ficar, assim, refletindo muito a respeito, né? Do quanto que a uhum. gente tem que ter respeito por aquilo, o quanto que a gente aprende com a experiência. E essa questão da própria exposição, né? A gente pensa, às vezes, o paciente tá muito resistente, ele não quer falar, né? E a gente, quando a Sim, pessoa só queria saber quem era, ela não queria saber mais nada. E a gente já tava se sentindo exposto. Imagina como sim, que seria, né? imagine, a gente tem que honrar, né, a abertura do, Isso. do paciente, assim, né, que Uhum.
É muito. Mas geralmente quem mais se sente avaliado é o terapeuta. É o terapeuta. E às vezes a gente até explica também isso, né? No caso, quando a gente usa uma supervisão para treinamento, porque às vezes a gente pode usar isso como um instrumento clínico também, né? Uhum. Em alguns pacientes a gente pode gravar para o paciente, né? Mas pensando com todos os cuidados éticos, que aí até em respeito ao terapeuta, né? O que que o Sim. paciente vai fazer com isso, da mesma forma que quando a gente grava para treinamento, a gente pede, né? Tem todo o respeito e Uhum. termo de consentimento assinado autorizando para o paciente. Mas a gente fala, o foco é o terapeuta, né, de fato. Então, o áudio fica mais perto do terapeuta, se está filmando, a filmadora fica em cima do terapeuta, né? Uhum. Mas quem faz fica incomodado são os terapeutas. A Sim. gente também já usou, quando a gente trabalha com terapeutas iniciantes, a gente gosta de usar duplas de terapeutas, né? Então, um fica como observador, enquanto o outro é terapeuta. E depois troca, Isso né? é muito legal. Aí sempre também assim, não, esse paciente vai achar muito ruim. Não, né, ele se acha super importante. Eu tenho dois terapeutas, né? Não, não é nenhum. Não tô falando, alguns podem ficar incomodados e têm todo o direito de não aceitar, Uhum. né? Sim. Mas quem mais se incomoda no geral são os terapeutas, porque não é habitual no Brasil, Não é né? Esse tipo habitual. de modelo, né? Sim. Eu lembro de um workshop com a dona que ela disse que ela, para poder quebrar isso, ela tinha gravado sessões dela Sim, e ela apresentava, né, na supervisão, sessões em que ela falava. Inclusive, ela fez um roleplay nesse workshop. Não sei se você tava, eu lembro que a Jana tava nesse. sim. Que foi o da AESB, né? Que a gente trouxe Isso, ela. O primeiro que e teve, que depois a Maria Amélia trouxe ela também trouxe em outro, também. né? Isso. Sim. Eu acho que eu fiz os dois, porque eu tenho dois da dona. Foram acho que os Uhum, dois dela que tiveram aqui. E uhum. aí eu lembro que ela fez, né, o roleplay lá, fez até o SUDS lá, né? Sim. E aí depois ela se avaliou super baixo, assim, numa nota lá na CTC. Falei, nossa. É, o que Ela assim, também quando a gente usa um instrumento em escala, uh, né? Existem diferentes escalas, mas o que a gente acaba usando mais ainda é o CTS uh, uh, ou CTRS. uh, Geralmente a gente tem que até ensinar, né, para calibrar, porque às vezes o terapeuta ou se avalia muito mal, ou se avalia muito bem, e depois que ele entende, ele começa a se avaliar mal. sim, Então, sempre a gente tem que treinar primeiro terapeutas, como também se são supervisores sim, diferentes, né? sim. Porque tem o viés do informante, né? Uh, E aqui a gente usa também como autoavaliação, que não é o uso, né, natural, assim, o uso comum do instrumento, mas eu acho super legal usar sim, ele também como autoavaliação. sim, eu Você também comentou da recomendo experiência, né? e Uhum. uso. Legal. Ô, Fabi, vamos pensar que uma terapeuta tá nos ouvindo agora e ela quer começar a fazer supervisão em 2026, né? Então ela achou interessante, ela já estava pensando, só que a experiência que ela teve de supervisão foi lá da faculdade, né? Então aquele Uhum. modelo de supervisão lá, de relato de caso, ela vem e conta tudo, que não tem nada de errado com esse modelo, né? Mas ela queria né, fazer alguma coisa esse ano. Que você. E aí você diz que tem vários modelos e tudo mais, mas o que não pode faltar? O que ela tem que ficar atenta na supervisão? Se ela quer melhorar, ser uma terapeuta melhor, o que ela tem que ficar atenta? Ou, por exemplo, que perguntas ela tem que fazer quando ela for contratar essa supervisora, né? Olha, fulano, eu quero fazer supervisão, tal, tal, tal. Quais perguntas ela tem que ter e o que ela tem que ficar atenta para saber que ela tá realmente, que ela encontrou uma profissional qualificada. Eu acho que antes Te disso ela tem que coloquei ter clareza do numa que ela sinuca. quer, né? Sim, Do sim. que ela quer. Uhum, Porque por mais que a gente tenha alguns modelos que já tem mais estudos, isso pode variar muito do momento. uhum, Que a gente fala assim, aquele modelo, aquela tradição, a modelo tradicional de supervisão, né, que você chega e conta o seu caso, ele tem lugar, né? A uhum, gente não fala, não, isso está banido. tudo. Não. Uhum, Por exemplo, às vezes eu estou com um paciente específico, né? Eu estou com algumas dificuldades específicas com o paciente e às vezes eu preciso, né,
gestão de caso, né? Sim. Eu preciso de uma supervisão focada em gestão de caso, né? Só que ela vai ter, muito provavelmente, mais ganho se ela conseguir achar uma supervisão que faça ela generalizar essa habilidade Uhum. para outros pacientes. Sim. Então, aí depende do objetivo. Assim, não, eu quero uma coisa específica para um caso, ou eu quero uma coisa específica para treinar uma habilidade, por Uhum. exemplo. Eu quero uma supervisão para treinar questionamento socrático. Sim. E aí, talvez, até ela pensar assim, eu quero uma mentoria, eu quero uma consultoria, eu quero uma supervisão, modelo tradicional, ou eu quero uma supervisão baseada em competência para lapidar minhas competências e melhor atender não só esse paciente, mas diferentes pacientes. Então, fez a primeira pergunta. Segunda pergunta, aonde que eu vou conseguir alcançar mais esse objetivo? É numa modalidade individual? É numa modalidade em grupo? Que também faz diferença. Na individual, eu estou muito focada nas minhas competências, nas minhas dificuldades, nos meus casos. Mas ela tem um custo mais alto, justamente por isso, pela essa Sim. personalização. Agora, se eu penso, não, eu quero aprender diferentes casos, eu quero uma coisa mais continuada, talvez o grupo tenha um excelente custo-benefício, né? Sim. Que pode ser um grupo de 3 a mais pessoas, 7, 10 pessoas, né? Bom, aí eu posso pensar assim, não, que eu aprendo com o outro, tem uma escala, né, de apresentação de casos, se a gente pensa no modelo baseado em competências. Dentro do modelo baseado em competências, mesmo quando eu estou trabalhando com gestão de caso, né, que é o modelo mais tradicional de supervisão, que está incluído aí no treino de competências, é estabelecido metas. Então, para a gente saber, inclusive, se a gente está evoluindo, qual é o resultado, né? Sim. No caso, tem algumas supervisões que são muito focadas na competência e tem algumas supervisões, quando o terapeuta é TCC e o supervisor é da TCC, que às vezes a gente usa também o espelhamento da sessão na supervisão para Isso. treinar competências. Uhum. Então, se usa, além das metas, que é também da TCC, né? Aonde, o que que você quer alcançar, onde você quer ir, e no grupo é o que a maioria, né, quer. Então, por isso é importante ser feito um levantamento de necessidades, o nível, né, de competência daquele grupo, daquele supervisionando, para você avaliar quais são as melhores estratégias pedagógicas, qual que é a melhor forma avaliativa de você alcançar essas metas e verificar, né, o alcance delas, para você atender melhor o supervisionando. Então, acho que tem, primeiro assim, o que que eu quero, né, e quais são as modalidades diferentes, né, que temos de supervisão que vai atender o que eu quero neste momento. Neste momento. Dentro das questões financeiras, tempo, né? Mas Sim, deixar claro o que que questão é. financeira, o Uhum. tempo, o meu nível de competência, Uhum. né? Sim, sim. Então, quais são Ô, as minhas Fabi, necessidades? então eu acredito que é interessante, então, esse terapeuta trocar uma ideia com o supervisor também, né? Tem Sim, que ter sim, uma. Porque, pelo que você estava falando ali, acho que muitos terapeutas às vezes nem sabem que tem essas possibilidades de supervisão, né? Então, o que que eu tô precisando? Eu acho que é isso, mas às vezes conversando, vendo qual que é realmente a necessidade, quais as possibilidades que tem dentro da supervisão, às vezes nem era aquilo que a pessoa queria inicialmente, sim. E da né? mesma forma que a gente falou, né? Assim, existe um Uhum. analfabetismo em relação à saúde Isso, mental e em relação ao isso, treinamento. atendimento, As pessoas não isso. são obrigadas a saber, né? Uhum. É algo novo, né? É algo, inclusive, que a gente não está acostumado. A gente tem muito na cabeça o modelo da supervisão baseado no modelo psicanalítico, né? De Sim. superaudição, que é o modelo que a maioria teve na Uhum. graduação. Sim. Então, saber que existem diferentes modelos, né?
e que às vezes eu posso sim pegar uma supervisão pontual, né, para resolver uma demanda específica, mas até onde eu vou chegar, né? Aonde a água vai bater, né? Sim. Então, eu vou conseguir ter algum manejo daquele paciente específico, e às vezes é isso que eu quero, né? Mas quando a gente pensa numa supervisão como formação continuada, aí a gente não está pensando só naquele caso, no caso do José ou da Maria, né? O que que aquele caso desperta em mim, mas o que que aquele caso representa das minhas dificuldades, que não é só com o José e a Maria, né? É com outros Com pacientes outros também. pacientes. Né? Legal. Eu acho que dá para as pessoas terem uma ideia, assim, né, do que procurar e como fazer. Aí, Fabi, a gente estava conversando que eu queria que você ajudasse a gente nisso, que o ano que vem vai ser um ano de Copa do Mundo, de eleição, com muitos feriados. Como a gente organiza essa agenda desse terapeuta autônomo, né? Até coloquei, ó. Muitos terapeutas chegam esse período do ano com arrependimento por não terem feito mudanças no formato de prestação de serviço, contrato, política de falta, estratégias para às vezes garantir uma previsibilidade, às vezes até financeira, né? Alguma coisa nesse sentido de agenda e tal. Então, quais orientações você poderia dar pra gente, né, para esse terapeuta, para ele começar 2026 de uma forma mais organizada, mas também segura, sustentável, com tantos feriados, Copa do Mundo e eleição? Quero saber também. Quer saber também. Se descobrir, você me fala. Por favor, me mandem Por mensagem. favor. Bom, mas o que a gente estava falando aqui, o ano que vem vai ser um ano Uhum. peculiar, né? Porque, e aí, voltando ao que a gente conversou antes, né? A gente não é preparado para empreender. E se você é da clínica, você também é um empreendedor em prestação Sim, de serviço, sim. né? E a gente tem que se organizar melhor, né? Então, ah, ó, pegue a primeira coisa o calendário e veja aí, né? Como ficará a sua rotina, considerando que dia, se não me engano, 12 de junho começa a Copa do Mundo. Então, é um período que no Brasil Tudo tem para. muito impacto, né? Esse ano tem muito feriado durante a semana. Vai ser à noite também, né, Fabi? Os jogos serão à noite, né? Eu não estou sabendo direito nisso, mas É, assim, um é tem às que dar 8, uma um são olhada, às porque agora saiu 22. até o grupo, né, do Brasil, que é o grupo Hum. C, se não me engano, né? Então tem que dar uma olhada, sim. E tem muitos feriados durante a semana, os feriados até Uhum. sexta e quinta que vão Sexta e emendar. quinta. Uhum. E eleição, né? Que dá uma tumultuada também no segundo semestre. Sim. Então, só para você se planejar, porque diferente de um profissional CLT, a gente recebe pelo que a gente trabalha, né? Então, enquanto muitas pessoas vão ver, nossa, vai ter um monte de feriado durante a semana, Eu e tá choro. super empolgado, vai Eu ter feriado choro. durante a semana. Que isso tem impacto no nosso financeiro, né? Sim. Então, nós prestamos serviços e somos pagos por isso. Né? Então, tem que pensar aí. Agora, um outro ponto que você, então, agendar, organizar e considerar a sua expectativa de ganho. Que uma coisa que eu vejo, que às vezes as pessoas fazem um cálculo fácil para a gente, né? Assim, Fabiana atende tantos pacientes, a consulta dela é X, então ela faz tantos atendimentos por semana, ela recebe tanto por mês. As Uhum. coisas não são muito São assim. Primeiro assim. que, como qualquer outro, né, empreendedor, não é, o que eu ganho não é o que eu Eu. recebo, não é tudo que eu ganho, né? Exatamente. Uhum. Passa por imposto, passa por contador, passa por fornecedor, né? Tem uma faxineira, telefone, Internet. aluguel, internet, Uhum. um monte de coisa, né? Então a fatia é grande. Sim. Então, é você também não cometer esse erro, né? Que às vezes a gente também comete esse erro, fazendo Sim. esse cálculo, achando que pode contar com esse valor no final do mês, né? Então, tem vários feriados e várias mudanças aí. E um outro ponto, conselho se fosse bom a gente vendia, né? Mas pela minha experiência, assim, como eu falei, há 33 anos eu sou formada e sempre eu trabalhei na clínica, eu acho que um, uma grande dificuldade é a questão financeira, né? A gente ter esse controle financeiro do que entra, do que sai.
E isso é importante para a gente tomar decisões, né? E eu Uhum. acho que dou super a minha mão, a palmatória, assim, é um grande calcanhar de Aquiles para mim. E mas que a gente sempre, não só isso, a gente sempre tem, nunca vai estar pronto, assim, por mais que a gente organize, sempre a gente aprende algo, a gente sempre vai estar melhorando. O seu contrato nunca vai ficar excelente. Ele sempre vai precisar de ajustes, porque sai uma regulamentação nova, sai uma coisa que você nunca tinha pensado, por exemplo, na época da pandemia, eu já tinha a Carol Fallender, que é uma psicóloga, uma pesquisadora em supervisão baseada em competências, eu já tinha visto o contrato, tem até no site dela, uma cláusula falando que se ela morresse, né? Se ela morrer, quem vai assumir a supervisão, né? E eu falo assim, o que é isso, Morreu, né? morreu, né? Na pandemia, gente, aconteceu muito disso. Eu fui procurada por vários profissionais, né? Que trabalhavam em equipes, né? E o psicólogo morreu, né? E a A gente gente tem morre, né? A A gente gente morre. morre. E aí tinha uma Uhum. norma clara, tem uma norma clara do conselho, né? Ah, tem que passar, alguém tem que ser responsável, né, pela documentação, ou então passa para o conselho de psicologia, né? Mas tem uma coisa que não tem, assim, o que fazer com os pacientes, como que a gente avisa os pacientes, quem vai ser responsável por eles, né? Então ele perdeu o terapeuta e perdeu o acompanhamento, né? Sim, Então, os sim, é pacientes em verdade. sofrimento e as equipes também sem saber muito como proceder, né? Então, isso é uma nova cláusula no meu contrato. Então, sempre a gente tem, né, isso. A gente não falava tanto em supervisão online, atendimento online, e hoje a gente tem que colocar no contrato, né? Sim. Então, sempre, não se cobre isso, né? Se cobre sim ter um contrato. E aí, às vezes, ainda acontecem algumas coisas, né? Por exemplo, eu tenho uma assistente que me ajuda, né, nisso, em mandar contrato e tudo. Aconteceu que a minha assistente ficou grávida, né? E aí teve problemas, assim. Eu tive alguns problemas com os contratos, de não dar tempo de voltar e tudo. Então, às vezes isso acontece, né? Sim. Então, é você também ter autocompaixão, compreender, assim, que por mais que a gente se esforce, coisas que a gente não tem controle, ou coisas que a gente poderia ter controlado, mas não deu, né? Então, é aprender com a experiência e tentar, ok, então eu vou organizar, vou fazer isso, vou começar por aqui, né? Vou começar agora com os pacientes novos, a mudar o contrato, e depois eu mudo do resto. Vou tentar organizar, assim, melhor E não tem regra, né? Por exemplo, questão financeira. Tem gente que prefere fazer um contrato com pacotes de sessão, né? Tem gente que prefere receber a cada sessão, tem gente que prefere mês vencido. Não Uhum. existe uma regra, Uhum. né? O que você acha Sim. que faz mais sentido para você, para suas finanças, né? Para você oferecer e falar como você trabalha para o paciente, né? Sendo que também existe flexibilidade, às vezes essa é a regra, mas eu posso ter, né, uma flexibilidade, uma margem, né, ali de flexibilidade para negociar com o paciente, como a melhor forma dele pagar. Uhum. Sim. É bastante coisa, né, Fabi, que a gente tem que pensar. É, Igual você e falou, né? De colocar muita coisa. Você tá falando aqui, eu uma tô pensando um monte de coisa, coisa que eu tenho que refletir. mas uma coisa, sabe, Mari, é assim, avalie quando chegar o momento, que também não é fácil, né, que às vezes a gente precisa de ajuda, né, Uhum. o que também não é fácil, assim, quando eu trabalhava em Goiânia, eu trabalhava dentro de uma clínica, e aí tinha secretária, tinha tudo que a gente compartilhava, né? Os gastos, a gerência, e tudo. E quando eu vim para Brasília, eu passei a atender sozinha. E aí, por muito tempo, eu fazia tudo sozinha, né? Mas sempre muito difícil você atender. Por exemplo, vamos supor, às vezes eu tenho mais pessoas em supervisão do que em atendimento, né? Então, isso duplica ou triplica o número de pessoas porque eu faço muito supervisão em grupo, né? Sim. Então, assim, eu ficava era muita Envolvida com muita sobrecarga. gente, né?
e é muita sobrecarga, que a gente fala uma coisa que a gente negligencia muito, é o nosso estresse, né? E a gente esquece, assim, que enquanto às vezes uma pessoa, o equipamento de trabalho dela é um instrumento, né? É computador, é uma máquina. Nós somos o nosso instrumento de trabalho. Então, eu tenho que estar bem, né? Então, a importância de eu fazer atividade física, a importância de eu fazer terapia, assim, se for necessário, de eu buscar uma supervisão, buscar apoio, e até ter um assistente, uma secretária, né? Ter um bom computador, e às vezes até compartilhar, né? O nosso trabalho é Sim. muito solitário, né? Às vezes as pessoas falam assim, você é psicóloga, nossa, vida boa, né? Fico o tempo todo sentada ouvindo conversas dos outros. Assim, né? Não Sim. é bem assim, né? Então, É. você saber, assim, Ainda ganha pra limite de isso, né? pacientes, você ganha para isso, né? Você Ah. ter um limite de pacientes, isso é muito pessoal, né? Então, por exemplo, eu particularmente, eu gosto de atender 6 pacientes no máximo por dia, né? Uhum, Mas eu já atendi 10, né? Não uhum. faço isso mais. Então, assim, eu acho que e não tem uma regra, né? Isso é pessoal e também, E é o às vezes, a momento da gente, vida também que a gente tá, né, Fabi? Às vezes sim, precisou atender 10, né? é E isso que eu aí ia hoje dá falar, pra né? atender 6. Às vezes, Mas assim, tenta eu preciso pagar as contas também, né? pagar as Então, contas. Eu eu recebi sabia aqui disso. falei com a Rafa Friso, Rafaela Uhum. Friso, e ela falou bastante de trauma vicariante, falou de burnout, falou bem isso aí que você tá falando, né? Do tanto a gente também tem que olhar, porque quando vê, já tá doente. Quando vê, Sim. adoeceu, né? Então, também tem que se E o cuidar. burnout tem duas caras, né? Uma que é o esgotamento Uhum, físico e o outro é o distanciamento emocional, né? Você uhum, começa, que preguiça de trabalhar hoje, de atender, né? Você desconecta do paciente. isso. Então, a gente tem que se cuidar, tem que ter período de pausa, né? Pausa. Então, é É, você tirar respeitar, né, o seu férias. limite. Exatamente. Ai, que legal, Fabi. Eu acho que o pessoal vai anotar um monte de coisa aí das coisas que você nos orientou, falou. Fala um pouquinho dos seus projetos para 2026, para a gente encerrar aqui a nossa prosa. Bom, 2026 tem muito congresso, né? Eu vou. É, Campinas, estarei lá. então, a ESB, vai promover alguns encontros. A ESB é a Associação de é, Ensino e Supervisão Baseada em Evidências. Então, a gente tem o objetivo, né, de agrupar professores e supervisores que gostam dessa temática, independente da clínica. Então, a gente teve o ano passado, a gente teve até um encontro Uhum, presencial, que foi bem legal, foi bem legal. que foi em BH. Uhum. A gente pensa em fazer mais um evento presencial esse ano, pelo menos, além do Atualiza, a ESB, que é em parceria com a Archimed, né? Tem um congresso da CBTC, né, que vai ser em abril. Eu faço parte da comissão científica e muito trabalho, a gente recebeu muito, muito trabalho. Então vai ter muita apresentação interessante, legal. Eu e Jona vamos para um congresso nos Estados Unidos sobre supervisão. Uau, que A gente legal. vai, tá, acho que vai ser bem legal, né? Vai ter o Mundial, né, que vai ser em São Francisco, Uhum. na Califórnia. Não sei se a gente vai ter perna para tudo, mas, né, já fica aí o O convite para vocês convite. darem uma olhada, né? A gente vai ter mais uma turma do Advanced, que é um treinamento para supervisores com experiência, né? A gente está tendo várias turmas do Basic, que é um curso assíncrono. Então, a gente tem a cada 2 meses o encontro de tira dúvidas, mas isso acontece o tempo todo, né? E para o ano que vem a gente vai fazer porque a gente tem uma trilha de aprendizagem, né? O Basic é para supervisoras que têm interesse em conhecer um pouco mais sobre o assunto, sobre esse modelo de supervisão, ou quer se formar, se capacitar um pouco mais para oferecer a supervisão.
Lembrando que a gente conversou, né, que é uma prática, uma assinatura pedagógica e precisa, sim, de treinamento, de formação. Aí depois tem o Advanced, que é mais imersivo, né, que a gente ajuda o supervisor até criar um programa de supervisão para atender o próprio público, na própria abordagem. E esse ano de 2026 a gente vai lançar o Master, que é para supervisores já com mais experiência, que aí a gente sai um pouco do foco da supervisão e passa a focar no supervisor. Então aí a gente vai fazer workshop, trabalhando em Legal. heterogeneia da supervisão, contra transferência, né? Bem legal, hein? Bem legal, Fabi. Autocuidado. Então, Uhum. é o que a gente vai tentar colocar, está no nosso planejamento. A gente vai fechar o planejamento na primeira semana de janeiro. Legal. Então, spoiler. Spoiler, bacana. Muito obrigada, viu, Fabi, por ter participado, ter topado falar aqui comigo nesse episódio tão especial, que era no dia 31 de janeiro. Acho que a gente encerra o ano com chave de ouro do podcast Vida de Psicóloga. Obrigadão. Eu que agradeço a todos que nos ouviram aqui. Um beijão e boas festas e um feliz ano novo para vocês. Pessoal, muito obrigada por terem ficado até aqui. Espero que tenham gostado, tenham aprendido bastante com a Fabi. Eu fico assim, olhando assim pra ela e pra Jana e fico aprendendo, pensando, ai, que maravilhosas que elas são. Espero que vocês tenham gostado bastante, é verdade, gente. A Larissa sempre fala, Mari, quando você tá vendo a Jana falando, parece que fica assim, ó, e a Fabi, é verdade. Um jeitinho tão calmo. A Jana não, né? A Jana já é mais espoleta, mas vocês veem que a Fabi já é mais calminha, mais quietinha, né? Fico olhando, quem sabe um dia, sou quieta assim, né? Calma. E também quero desejar muito um feliz ano novo para vocês. 2026 chegando. Contem comigo. Teremos a terceira temporada. Ainda temos alguns episódios da segunda temporada que já foram gravados, que estão bem legais. E teremos também a terceira temporada e outros projetos também. Muito obrigada por curtirem, comentarem. E não esquece de compartilhar com seus amigos.